Olá, queridos. Existem duas perspectivas que governam as construções humanas. A primeira perspectiva é a perspectiva do medo. As pessoas constroem baseada em seu medo, em suas inseguranças, em suas necessidades de se sentir mais seguro para realizar, para empreender. Então, essa é a primeira perspectiva, que é a perspectiva que moveu o coração dos fundadores da cidade de Babel, que originou a cidade de Babilônia. Então, você vê que a criação deles está muito ancorada com a ideia de que precisamos criar alguma coisa aqui para nos tornarmos famosos, para que não sejamos esquecidos, para que não sejamos espalhados pela face da terra, para que essa coesão de língua que a gente tem se perpetue. E Deus veio e não abençoou aquele tipo de construção, porque essa construção baseada no medo nunca é relacionada ao modelo de Deus. O modelo de Deus é o modelo do amor, é o modelo da fé, o amor que lança fora todo medo e a fé que é o firme fundamento das coisas que esperamos e confiamos, mas que vem de uma substância invisível, que é a palavra de Deus. E esse é o segundo modelo, o modelo de fé, que é o modelo de Abraão, é o modelo de uma perspectiva que está ancorada na revelação. Abraão começou a construir a sua vida, a sua realidade a partir daquilo que Deus lhe falou, diferente dos habitantes de Babel, diferente de Nimrod, que construiu a partir da palavra que veio de uma outra pessoa, a partir de um burburinho, a partir de um medo de seus corações. Então Abraão recebe a palavra de Deus, Gênesis capítulo 12, e ele começa a construir sua realidade baseado naquilo que Deus vem mostrando para ele. E isso é interessante, mas interessante pensar que a partir de ouvir a Deus, Abraão começa a construir sua realidade alinhado com a realidade que Deus estava construindo, começa a construir sua vida e sua casa, sua descendência baseado na cidade que Deus está construindo. Então, ouvir a Deus sempre vai te levar a ser parte daquilo que Deus está construindo, daquilo que Deus está estabelecendo, e isso é maravilhoso. Quando ouvimos a voz do medo, a voz da autossegurança, da preservação apenas, a gente acaba construindo coisas que não têm um valor eterno. A gente não se torna parte da construção de Deus, mas simplesmente construindo coisas humanas que, através dos anos, através dos tempos e das épocas, vão se perdendo e vão se tornando esquecidos e não possuem um valor de eternidade, que não reverbera para a eternidade. Então, primeiro, logo quando eu lancei esse livro, disse algo muito interessante. Veja só comigo. Sabemos então que o amor que lança fora todo medo é fruto de sermos alcançados pelo amor de Deus revelado em sua palavra rema. A construção que Abraão levantou com o Senhor, empreendeu com o Senhor, foi baseada na revelação. Essa é a segunda perspectiva pela qual os homens constroem a sua realidade, que é a perspectiva da confiança, a perspectiva da fé em Deus, a perspectiva desse Deus que, de tão amoroso que revela as coisas específicas que Ele tem para a nossa vida. Os construtores de Babel não tinham uma palavra de Deus, mas Abraão tinha uma palavra de Deus para ele construir sua realidade, e ele construiu. Então, veja bem, a construção de Abraão é uma construção baseada em fé. Mas de onde vem a verdadeira fé? De onde que vem essa substância tão poderosa? Que substância tão poderosa é essa que é capaz de fazer com que você construa coisas novas baseadas em confiança e não em medo? Nesse livro eu vou dizer que é a palavra rema, que é a palavra revelada de Deus, que é a tecnologia que nos permite construir coisas novas baseadas em confiança e não em medo. Veja só o que Paulo vai dizer aos Romanos. Ele vai dizer que a fé vem por ouvir, e esse ouvir, vem da palavra revelada de Cristo. Não simplesmente a palavra que está escrita ali, mas aquilo que Deus revela para nós a partir daquela palavra ali. Quando estamos lendo aquela palavra, é alguma palavra específica, algo específico ali, a gente entende que aquele texto não é só uma realidade isolada de nós, não se trata de algo histórico do passado, mas é uma coisa que, por trás daquelas linhas ali, entendemos que Deus está falando diretamente a nós, e é algo muito específico. Então essa é a maneira de Deus falar. Outra maneira é da profecia também direta de Deus. Você não
está lendo a Bíblia, mas você está vivendo a sua realidade e de repente a palavra de Deus vem sobre você, como muitas das vezes veio sobre os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e Deus continua vem trazer essa palavra diretamente a nós, sem nenhuma interferência, sem nenhum intermediário. Essa palavra, essa revelação, ela também pode vir de uma pessoa que vem em nome de Deus, um mensageiro, um profeta, uma profetisa que vem trazer aquela revelação de Deus, vem te contar um sonho que Deus entregou a eles e que se relaciona com a nossa vida, vem te contar uma visão. Então essas são maneiras de Deus falar, mas também aquilo que as pessoas falam, inspiradas por Deus e nos entregam os recados de Deus. Então isso na minha vida fez total diferença. Eu ouvi a voz de Deus e isso me deu a confiança, a convicção necessária para empreender coisas que Deus queria e que eram muito estranhas e muito diferentes da minha realidade comum, da minha vida pregressa. Então, você precisa, eu preciso, todos nós precisamos da palavra de Deus, porque em Romanos vai dizer que essa fé que nós precisamos, ela vem ouvir essa palavra revelada de Deus. E em Hebreus 11, versículo 3 também diz que os mundos, reinos, aqui o reino animal, o reino vegetal, tudo isso que foi criado pela essa palavra revelada de Deus também. Nós precisamos dessa mesma palavra para sermos criativos como Deus é e para empreendermos as coisas que Deus tem planejado para que empreendamos. Também, através desse empreendedorismo cristão, nessa perspectiva de empreender como Cristo empreendeu, participar ativamente daquilo que Deus está fazendo na terra. Você precisa de revelação. A revelação da palavra de Deus é muito importante para você. Torne-se mais atento. Você é alguém que anota as coisas que Deus te diz, é alguém que pondera sobre essas coisas, alguém criterioso, né? E não julgar simplesmente a pessoa que lhe traz a palavra revelada de Deus sobre a sua vida, mas julgar a profecia, julgar a revelação que essa palavra traz. Você tem que pegar essas coisas e levar até Deus e questionar com o Senhor se essas palavras, tanto que você recebe por um intermediário, tantas palavras que você recebe do próprio Deus, se elas vêm dele ou não. Isso é uma coisa muito simples e você precisa fazer isso. E você precisa determinar as coisas que Deus tem falado diretamente, de forma específica para você. Essa é a palavra rema que você precisa para construir sua realidade com confiança e não com medo. Eu espero que eu tenha te ajudado um pouco. Eu quero ouvir os seus comentários e entender como que isso te afeta, como que você vê esse assunto e que eu possa te ajudar muito mais. Deus te abençoe.